expondo tudo que eu vivi em um ambiente corporativo. Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero compartilhar com você tudo que eu passei trabalhando no meu primeiro emprego aqui em Goiânia e o meu segundo emprego na vida. Logo no meu primeiro dia, assim que eu adentrei aquela indústria, eu já achei um ambiente bem diferente. Como eu já falei, foi o meu segundo emprego na vida e o meu primeiro emprego aqui em Goiânia. Então era um ambiente que era totalmente diferente do que eu já tinha visto. Eu já tinha trabalhado em outra indústria lá no Pará. As coisas, o processo era diferente. A indústria que eu trabalhei lá no Pará já era um pouco mais avançada, já tinha um pouco mais de tecnologia, já não usava tanto coisas manuais. E eu achei o ambiente um pouquinho estranho. Tinha computador na mesa que eu estava sentada, então eu não ia trabalhar usando computador, sendo que na empresa que eu havia trabalhado lá no Pará, eu trabalhava diretamente com o computador, mexendo em computador. E nessa indústria, eu não trabalharia mexendo em computador, somente papelada, assinando caderno de produção. A minha função era receber as peças. Uma das coisas que eu fazia era receber as peças que vinham da fundição. Eu separava em cartelas de ovo, identificava e deixava na prateleira. Quando algum colaborador precisava de serviço, eu pegava a peça, anotava no caderninho de produção com o nome dele, a quantidade de peça e o código da peça e entregava para ele dar o acabamento nas peças. Depois que eles faziam todo o acabamento, eles me devolviam as peças para eu conferir para ver se a quantidade que eu tinha entregue era a mesma, porque acontecia de muitas vezes as peças se perderem, e eu ia olhar peça por peça, analisar peça por peça, ver se estava com arranhão, se estava com buraco, enfim, essas coisas. Eu analisava a peça. Após eu analisar as peças, eu continuava com as peças dentro da cartela, identificava, passava o insufilme. Depois que eles davam o acabamento nas peças, eles devolviam lá para o nosso setor e eu analisava as peças. Se as peças estivessem tudo ok, eu separava para mandar para folheação. Para ir para folheação, já saía diretamente do meu setor. Então, de mim saía as peças que iam para folheação, para o banho. Quando as peças já voltavam da folheação, elas já não passavam mais por mim, já ia direto para outra sala, que era a sala de folheação. As meninas lá da sala olhavam as peças que tinham acabado de ser banhada, a ouro ou a prata, e analisavam se tinha algum problema, se o banho estava ok, enfim, essas coisas. A desquerida. Todas as manhãs havia uma desquerida, sempre chegava lá na mesa onde estava eu e meu colega, porque era só eu e ele no setor, inclusive ele estava me treinando, e ela chegava e cumprimentava somente ele, e fazendo questão de ignorar a minha existência. Todo dia chegava e falava assim: bom dia fulano. Sim, no início eu achei ok, porque eu sou novata, então ela não tem intimidade comigo, ela não tem intimidade comigo, eu tentei entender o lado dela. Só que depois de um tempo, comecei a ver que aquilo era falta de educação da parte dela mesmo, porque, poxa, eu e o meu colega de trabalho, ela chega e só dá bom dia pra ele, sendo que eu era recém-chegada ali. Eu já senti depois de dias e dias, porque isso foi no primeiro dia. Aí no segundo dia era a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto, e assim sucessivamente. Ela não me cumprimentava. Era como se eu nem existisse ali. Óbvio que como eu era novata ali e eu não senti que eu fui bem recebida por ela, sendo que a gente nunca tinha trocado uma palavra, e ela simplesmente fez questão de ignorar a minha presença, de ser arrogante não, de ser grossa e mal educada. Óbvio que aquilo me afetou um pouquinho. Eu já vi que eu não estava sendo bem-vinda naquele lugar. Eu não estava sendo bem-vinda naquele lugar e foi gratuitamente, como eu falei pra vocês. Eu nunca tinha trocado uma palavra com aquela garota. E ela fez questão de ser totalmente mal educada comigo, sendo que eu nem conhecia ela não me conhecia. Amizade sincera. Teve uma moça que se aproximou de mim lá e, assim, eu nunca tinha usado micro-ondas na minha vida e eu tinha que levar almoço. Na minha casa não tem micro-ondas e nunca teve micro-ondas, então eu não sabia usar. E ela me ajudou a usar micro-ondas, isso já é outra pessoa. Ela me ajudou a usar micro-ondas, a gente fez amizade, enfim, eu gostei muito dessa amizade porque foi uma amizade muito verdadeira comigo. Ela era uma boa amiga. Bom, nós começamos a nos aproximar, eu e essa amiga, e com o passar do tempo, com o passar dos dias, eu fui entendendo mais como era que funcionavam as coisas naquela indústria dessa minha amiga. Essa desquerida falava horrores dessa minha amiga. E também falava de mim, né? Porque como eu tinha me aproximado dela, eu também virei motivo de fofoca, sendo que eu já não tinha sido bem recebida pela desquerida desde o meu primeiro dia. Então, já me juntei com outra que ela também, que a desquerida também não gostava, então pronto. Aí
desandou tudo. A fofoca corria solta lá. Eu trabalhava, era eu e um rapaz. Eu gostava muito desse rapaz, ele me ensinou muita coisa. Ele que me treinou, né? Então eu gostava da personalidade dele, eu gostava do jeito dele, até conhecer ele de verdade. Um belo dia, eu estava olhando uma peça que, na minha cabeça, eu já tinha entendido como era a peça, então eu não precisava mais dela. A gente sempre ficava com uma peça piloto, então eu falei assim, fulano, a gente já pode mandar essa peça pra banho mesmo, porque eu não vou mais precisar dela. Um belo dia, surgiu uma dúvida na minha cabeça em relação a essa peça que eu tinha mandado pro banho. Beleza, eu fui lá na sala da foliação pra ver uma peça já banhada e tirar as minhas dúvidas. Quando eu entro lá na sala, tava a minha colega, me ajudou a mexer no micro-ondas. E por que ela tava lá na sala? Porque o setor dela era responsável por pegar as peças banhadas, as peças que precisavam ser montadas, colocar uma corrente, enfim. E ela precisava pegar essas peças lá na sala da desquerida. As peças fundidas iam pra mim, eu mandava pro banho, do banho chegava pra desquerida e da desquerida ia pra minha amiga do micro-ondas. Vai ser amiga do micro-ondas. E era nesse processo, então a gente tínhamos que estar nos falando. E um belo dia, eu fui tirar essa dúvida, a minha amiga do micro-ondas estava lá na sala e o meu colega de trabalho estava lá na sala também com a desquerida. E assim que eu fui lá, né, tirar a dúvida com a peça, perguntei pra ele, ok, ele me explicou tudo. Assim que eu dou as costas e saio da sala, a minha amiga do micro-ondas, ficou engraçado, vai até a minha mesa e fala, o fulano tava falando mal de você assim que você saiu da sala. Ele falou assim, não era ela que já sabia como era a peça e não precisava mais da peça piloto? Falso, 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 falso. Meninozinho falso. E aquela foi a primeira vez que eu soube que ele falava mal de mim. Eu fiquei tão chateada, tão chateada. E aquilo foi o começo de muito, né? Porque depois eu fiquei sabendo que ele me chamava de burra. Isso tudo pelas minhas costas. E eu já presenciei ele chamando outra pessoa de burra, claro, pelas costas dela. Se você fosse perguntar, tirar uma dúvida com ele, assim que você desse as costas, ele ia te chamar de burra. Ninguém podia perguntar pra ele na tua frente, nossa, ele se tratava igual uma princesa. Depois que eu soube que ele falou mal de mim, eu fiquei muito chateada. Eu até tentava me sair mais e ter uma conversa só profissional com ele, mas tipo, eu trabalhava do lado dele, eu conversava muito com ele, apesar de saber que ele era um falso comigo, eu conversava muito com ele, eu nunca tinha falado mal daquele menino, e ele era falso comigo, ele falava mal de mim pelas minhas costas, até porque ele era amigo da desquerida. Eu trabalhava, eles mexiam muito com a função dos colaboradores, por exemplo, tinha uma semana que eu tava fazendo uma coisa, depois o processo já mudava. No início, as peças que saíam que eu acabava de olhar eram mandadas do meu setor para foliação, para ser banhada. Da foliação ia para a sala, voltava lá para a indústria e ia para a sala dessa desquerida para ela analisar. E depois mudou. Ela mandava e recebia as peças banhadas, ok. Então o que eu fazia? As peças chegavam, eu analisava, colocava a quantidade, o código da peça e mandava lá para a sala da desquerida para ela despachar para foliação. Se eu errasse uma letra, se eu errasse um número, a desquerida ia lá com a bandeja, ia lá só para eu corrigir um númerozinho, só para eu colocar um zero, só pra coisa boba, gente, que dava pra qualquer pessoa consertar. Ela ia lá, fazia questão de mostrar que tava errado pra eu consertar bobagem. E aí o processo retornou pra gente, já não era mais elas que mandavam pro banho, era eu de novo, o nosso setor. Beleza, quando vinha alguma peça que precisava deplacar, que era tirar o banho, ela anotava o código da peça, mandava lá pro meu setor, pra do meu setor ir pro banho, porque lembra que eu falei que vocês que só vivia trocando? Então, voltou a ser a gente que ia mandar pro banho, porque ia ficar muita coisa pra ela fazer. Além de mandar, ela ia receber também as peças. Quando ela colocava um númerozinho errado, eu ia lá no livreto e encontrava e alterava o código errado, porque tipo, tinha a foto lá da peça e o código da peça. Eu via que aquele código não estava batendo com o que estava lá no caderno, eu mesmo ia lá e consertava. Eu não ia até a sala da desquerida pra falar assim, olha, minha desquerida, você errou aqui, conserte, puxa a perninha do A, coloque o zero no lugar do O. Eu jamais faria isso, porque tipo, eu nunca fiz, na verdade, porque se é uma coisa que eu posso consertar, eu conserto, gente. Já ela não. Ela sempre ia lá pra eu consertar. Assim, ela falava muito mal do meu serviço. E eu jamais cheguei a falar mal do serviço dela. Porque a desquerida nunca errava. Só eu que errava. Mas porque eu não ia levar o erro dela, o que ela tinha errado lá pra ela consertar. Então, meio que aconteceu dela não saber que ela tava errando. Mas
quando tinha peça assim que era muito antiga e eu não encontrava o código, falava com meu colega de trabalho pro falso. E ele ia lá e mostrava pra ela que ele estava errado, porque era coisa que nem eu tinha conseguido encontrar. Gente, aquela empresa foi a pior empresa que eu trabalhei na minha vida. Tipo assim, o meu psicológico ficou muito abalado trabalhando naquele lugar. Eu passei muitos momentos difíceis naquela empresa, de acordar e não sentir vontade de trabalhar por causa das pessoas. Eu sentia um ambiente carregado, um ambiente pesado, e assim, não foi só eu, não era só eu que sentia isso. Teve uma novata que chegou pra trabalhar na sala dela, pra meio que supervisionar ela. Porque até então não tinha ninguém supervisionando ela. Ela era responsável de lá. Então foi contratada uma pessoa para ser o cargo maior que ela, para mandar nela, digamos assim, para supervisionar ela. E com certeza ela não gostou. E o que ela fez? Ela sequer fez questão de ensinar e de ajudar a moça. A moça não sabia de nada e ela não queria ensinar. A moça não podia perguntar mais de uma vez, que ela não ensinava. Tipo, excluíram completamente a moça, a novata. Gente, eu vi com os meus próprios olhos a novata sair chorando da sala, dizendo que ela não ia mais trabalhar naquele lugar. Pra vocês verem o nível de ruindade e de maldade que é essa desquerida. E assim, teve outros também que saíram de lá. O ambiente era pesado porque as pessoas transformavam o ambiente num ambiente pesado. Gente, já aconteceu assim, sabe, eu tava esgotada de estar lá. E toda novata, se elas não simpatizassem com a novata virava alvo de fofoca. Era um lugar assim terrível. Essa foi a minha história verídica. Eu tenho muitas mais histórias pra contar desse lugar. Se você quiser saber, comenta aqui nesse vídeo se você quer mais histórias desse lugar, de onde eu trabalhei aqui em Goiânia. Deixa o like, se você gostou, se inscreve no canal também. Então, um beijão e até o próximo vídeo.